O autor do método, o Rand, ele propõe, no primeiro passo, escreva uma frase que resuma toda a sua história. Sobre o que é a sua história? Conta para mim em uma frase. Escreva uma frase como se você precisasse vender o seu livro e você precisasse falar para quem vai comprar, para o seu cliente, sobre o que é o seu livro. E você não tem muito tempo, você tem que falar rápido. Uma frase, umas 15 palavras. Como você resumiria essa história? E quando a gente para pensar um pouco, talvez esse resumo não seja tão simples assim. Porque resumir um romance em uma frase, né, e causar interesse na pessoa a partir dessa uma única frase pode ser um pouco complicado, né? Então eu diria que esse primeiro passo também é tão complexo quanto escrever uma frase para resumir uma história inteira. E aí eu comecei a pensar nessa uma frase. Eu fiquei um tempinho ali pensando. O autor do método ele realmente recomenda, se precisar, tira 1 hora para pensar nessa frase, porque inclusive mais pra frente você pode usar essa frase para vender o seu livro, exatamente. Aí eu fiquei pensando, cheguei a essa frase. Qual que é a minha frase? A minha história é uma ficção sobre um viajante no tempo que decide viver no passado para escapar do apocalipse, mas acaba antecipando o fim dos dias. Isso, essa foi a minha frase. Foi mais ou menos como surgiu a ideia da história. Então, quando eu tive a inspiração, eu pensei, e se eu pegar um viajante no tempo lá, dar algum problema lá no futuro, e ele volta pro passado para evitar esse apocalipse, só que ele acaba antecipando. E aí, a partir dessa ideia que surgiu essa frase, que é mais ou menos o resumo dessa história, é o resumo do que vai acontecer, a premissa, né, dessa história. E inclusive eu gostei dessa frase quando alguém me pergunta sobre o que é o seu livro, sobre o que é a sua história, eu falo exatamente essa frase que esse primeiro passo me deu. E também é um passo interessante, é interessante estabelecer essa frase porque ela vai ser o norte da sua história. Sempre que você estiver se perguntando do que eu estou escrevendo, sobre o que é a minha história, é só você rever essa frase, que essa frase vai estar te dizendo qual que é a premissa dessa história, o que você está prometendo contar nessa história.